Aos que estão finalizando a oração, já vão finalizando. Glória a Deus. Eu recebi uma revelação tão linda agora. É o Espírito de Deus que faz a igreja adorar a Cristo. A Trindade Santa, o Espírito Santo de Deus faz a igreja adorar a Cristo. E a Trindade satânica, lá baseada em Apocalipse, o falso profeta faz a humanidade adorar o anticristo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não se pode se adorar. Logo, o Espírito Santo, para levar a igreja a adorar a Deus, ele não se pode se auto-adorar. Então ele me revelou a seguinte coisa: quando a igreja é levada a adorar a Deus, o Senhor revela dentro do nosso ser, como fotografias, todo o sofrimento que Jesus passou por nós, todo o bem que ele faz por nós. Então, por isso que é importante a igreja entender e conhecer sobre as Sagradas Escrituras, porque à medida que você vai lendo e a fé vai sendo adquirida, então o Espírito Santo vai revelando dentro da minha alma e da tua alma tudo que Jesus fez e a bondade que ele tem para cada um de nós. Então, quando isso é revelado, oh glória a Deus, automaticamente o nosso corpo reage por aquilo que nós recebemos de revelação. Então, quando você vê alguém adorando para valer, é porque essa pessoa tem muito conteúdo da palavra de Deus. E o Espírito Santo vai revelando dentro da alma dessa pessoa tudo que Jesus fez, e tudo que ele faz, e tudo que ele vai fazer. Quando você vê alguém não adorando a Deus, é porque essa pessoa ainda não conhece muito as Sagradas Escrituras. Mas quando você vê alguém adorando para valer, é porque essa pessoa sabe quem é Jesus, o que Jesus fez, o preço da salvação, e aí automaticamente o seu corpo vai reagir, aleluia, porque o Espírito Santo, ele não pode se auto-adorar. Então ele revela no nosso coração, através das Sagradas Escrituras, e aí sim nós vamos vendo e sentindo, e a nossa alma vai se enchendo de fé, então nós vamos adorando a ele. Então essa expressão do Espírito Santo levar a igreja a adorar é dessa forma. Ele revela dentro da nossa alma as Sagradas Escrituras, aquilo que Jesus fez, nos faz, irá fazer, e aí então nós temos uma reação concernente à ação que ele colocou dentro do nosso ser, através da revelação das Sagradas Escrituras. Quantos entendem isso? Aleluia, aleluia. Então, dá uma olhadinha do lado aí. Diga assim: eu não vou medir a sua adoração. Diga: mas eu sei que à medida que você conhece as Escrituras, aí você adora. E só para vacinar, diga assim: não se importe comigo não, porque as minhas mãos, ó, mostra aí, não tem furo nenhum, mas a deles tem, oh glória. Vamos adorar enquanto o pessoal vai chegando aqui. Vem cá, irmã Luciana, para nós louvar o 467. Não deu para a gente louvar a irmã Luciana aquele dia, nós vamos louvar agora. Vamos orar, aleluia. Pastor Harold, vem cá fazer essa oração inicial em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por ter aqui o Senhor ter nos ajudado. Te damos graças, Senhor, porque a tua mão tem nos sustentado.
Pai, a tua palavra diz que quando, Senhor Deus, ali o pessoal do Egito viu as pragas que foram lançadas, eles disseram: o dedo do Senhor está sobre nós. Mas a tua palavra diz que a mão do Senhor estava sobre Elias. Pai, que as tuas mãos nesta noite estejam sobre a nossa vida, que nesta noite o Senhor receba o nosso culto racional, que nesta noite o Senhor receba a expressão da nossa adoração, que o Senhor nesta noite receba o que temos para lhe entregar. Pai, a tua palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais assim que o adoram. Pai, receba nosso louvor, receba como incenso suave até as tuas narinas, e na medida que o Senhor receber, Pai, manifesta a tua presença, manifesta o teu poder, se manifesta em nosso meio. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, amém. Digamos amém. Quantos conhecem a nau? Nau é uma embarcação, né? Nau. Quando esse hino fala solta o cabo da nau, ou seja, é a pessoa que está lá com o cabo, sendo o dirigente, aí você sai e permite o Senhor dirigir. É assim que Ele faz na nossa vida. Temos que soltar, sair da direção e deixa Ele ser o centro da nossa direção, e aí o nosso barco vai chegar no lugar certinho que tem que chegar. Não é, irmã Luciana? Aquele dia não deu, mas hoje nós veio armado, né? Hoje nós está armado. Pode saudar a igreja, ficar à vontade. Aleluia. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Então vamos formar um coral aqui bem bonito e vamos adorar ao Senhor, amém, igreja? Glória a Deus. Vamos começar pelo refrão? Solta o Cabo da nau, a palma assim, ó. Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Oh, glória a Deus! Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar. Olha ele, ó. Das montanhas o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, tua mão bem te pode. Solta o cabo. Solte o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou,
Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solte o cabo da nau, Louve. solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Solte o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, irmã Luciana. Aleluia. O Espírito de Deus pediu para mim dizer a vocês e a mim também. Então a gente sai, a gente solta o cabo, permitimos ele ficar no controle. Mas a letra do hino diz: toma os remos. Toma os remos. E eu perguntei um dia, quando a gente estava lá no outro barracão ainda, falei: Senhor, que hino bonito, né? Mas em que consiste tomar os remos? Ele falou: os remos vocês vão remar, mas quem vai conduzir sou eu. Os remos, o que significam os remos? Os remos significam: remam para a oração, remem para a escola bíblica, remem para congregar, remem para cultuar, remem para fazer a minha obra, remem para visitar os oprimidos, remem e vão remando, porque quem não rema vai ficando preguiçoso espiritual, quem rema vai ficando sadio espiritual. Então diga ao teu vizinho: rema, rema, aleluia. Oh, glória a Deus. Levantemos as nossas mãos. Oh, glória a Deus. Senhor Deus, nossas mãos se levantam aos céus, como que dizendo: Abba, Pai, nós somos dependentes do Senhor. Ó Santo de Israel, nos dê força, ó Pai, nos dê o bom ânimo, Senhor, para nunca desistirmos, ó Deus, de ir para a oração, de irmos, ó Deus, congregar, de irmos cultuar, de irmos fazer a sua obra. Ainda, ó Deus, que nós falamos, como nós dissemos esses dias, irmã Tamires, eu sou tão fraco, eu não tenho algo bom em mim para me fazer esse algo tão tremendo que é a sua obra. E o Senhor logo já nos responde: eu não escolhi os fortes, pelo contrário, eu escolhi os fracos. Eu não escolhi os inteligentes e sábios, pelo contrário, eu escolhi aqueles que não têm inteligência nenhuma para dar a inteligência e sabedoria do céu. Oh glória, eu não escolhi os preparados, eu escolhi os despreparados. Glória a Deus. Quando nós vemos o apóstolo Pedro fazendo milagre, quando nós vemos o apóstolo Paulo fazendo milagre, quando nós vemos tantos homens e mulheres de Deus fazendo milagres na Bíblia Sagrada, a gente pensa: nossa, como esse homem teve tamanha fé. E o Senhor nos diz: era um fraco tanto quanto eu e você. Se tiveres fé como um grão de mostarda, vocês vão pedir e ordenar esse monte de problema: saia daqui, oh glória a Deus, e vá para colar, e assim será feito. Oh, mas nesse momento, antes de continuarmos orando, vamos louvá-lo? Vamos louvá-lo? Cadê você que veio trazer as palavras doces e agradáveis aos ouvidos do nosso mestre? Aleluia, fale com ele, adore a ele, enquanto o ministério de louvor vai louvando.
Ouve aí. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Adore. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Meus irmãos, esse hino, meus irmãos, é um tipo de hino que nós vamos louvar quando subirmos no arrebatamento. Imagina aquela congregação enorme, enorme de gente, povos, línguas e nações, e todos nós lá, naquela apoteose gloriosa, o Rei dos Reis do trono, oh, glória a Deus, os anciãos conosco, os querubins e serafins. Agora nós vamos dizer, querubins e serafins, vocês agora se calem e permitam nós adorarmos agora. E nós vamos dizer: seja engrandecido, Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. que coisa linda! Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. A igreja. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Mais uma vez. Ah, que dia glorioso será este. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Oh, que dia maravilhoso será esse. Aleluia. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Para encerrar. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. O livro de Provérbios diz que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem.
Feche os seus olhos espirituais e abra os seus olhos físicos. Oh, vislumbra esse céu por excelência. Vislumbra essa nova Jerusalém. Uma terra gloriosa, novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. É lá que nós estaremos, irmãos. É lá que estaremos com a nossa família. É lá que iremos rever os nossos irmãos do passado. Oh, que glória! Oh, glória a Deus! É lá que é o nosso alvo, a nossa morada eterna. Aleluia! Oh, pastor, eu estou tão fraco, pastor. Eu estou me sentindo tão fraco e tão fraca. Não se preocupe, porque na sua fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Oh, apenas busque, louve, apenas adore, fale com Ele, chame a atenção dEle, peça força a Ele. É para isso que você veio aqui, para se fortalecer, meu irmão, para se fortalecer, minha irmã, e não parar na caminhada, e continuar caminhando, porque o céu está logo ali, está logo ali. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, o Senhor está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas o Senhor estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que o Senhor sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O
O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que o Senhor sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Diga isso! O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que o Senhor sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que o Senhor sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluias! Quando esse louvor diz que as muitas águas nunca levarão o amor que o Senhor sente por mim e por você, Ele está dizendo que nada é capaz de apagar da tua memória o sacrifício que o Senhor fez na cruz. Aleluias! Nada, nenhuma situação, nenhuma palavra é capaz de apagar. Aleluias! A lembrança, querido, de Jesus na cruz, porque essa foi a maior prova de amor do Senhor para com você e para comigo. Aleluias! Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por Jesus, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Ele estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por Jesus, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Ele estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por Jesus, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Ele estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima o Senhor enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará, porque tu és o meu Deus, aleluias. E se eu chorar, toda lágrima o Senhor enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. A tua voz, a tua voz é o que me importa. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh vem, então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Eu preciso, Senhor, da tua direção. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir.
sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Aleluias, aleluias, aleluia. Continua orando, continua orando, continua orando, continua orando, continua buscando, continua buscando, continua buscando, continua buscando. Continua buscando, continua buscando, continua buscando, continua orando, continua orando, continua orando. Se você tem língua estranha, vá orando em língua estranha. Se você ainda não tem língua estranha, busque a língua estranha nesse momento. Já foi dado, já foi derramado, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Vai orando, vai orando. Vai sendo renovado nessa quarta-feira. Vai sendo renovada nessa quarta-feira. O Espírito de Deus quer renovar, o Espírito Santo quer restaurar, o Espírito Santo quer levantar, o Espírito Santo quer falar, o Espírito Santo quer colocar você como uma rocha. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vai sendo renovado, vai sendo renovada nesta noite para você aguentar os embates da vida. Vai sendo renovado, renovada. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos nos enchendo e o Senhor vai nos enchendo e a glória dele vai nos enchendo e o poder dele vai nos enchendo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu espero você orar mais. Eu espero. Vai orando. O Espírito Santo quer encher. Oh, quer renovar, quer restaurar. Aleluia. Toma o seu assento. Oh, glória a Deus. Toma o seu assento glorificando ao Senhor. Tu que estás assentado, Hino lindo. sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, Jesus. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Enche esse enche a minha vida, Senhor. Tu que estás assentado Oh, que letra maravilhosa esse hino. sobre os querubins, É o Senhor o que domina sobre tudo e todos. tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar.
Estás aclamado por tua igreja. Vem nesse lugar. Louve, louve. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor. Vem nesse lugar. Vem nos enchendo, Senhor. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor. Aleluia. Aplaude ao Rei. Oh, Rei dos Reis. Vocês prestaram atenção como é bonita essa letra? E vocês prestaram atenção que o rei Ezequias citou um pouco dessa letra na oração dele? E vocês prestaram atenção quando o rei Ezequias citou essa oração, tu que está aclamado pelos serafins? Vocês viram o que Deus fez na vida dele? Ezequias, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Ezequias, eu vou fazer a terra parar e retroceder um pouco aí. Aleluia. Esse hino, irmão, é um hino perfeito. Primeiro o hino adora a majestade santa. Tu que estás sentado sobre os querubins, aclamado pelos serafins. Tu que está entronizado pelos louvores da sua igreja. Aí olha o pedido, vem neste lugar. O Espírito Santo só pode descer. Já vou encher todos. Mas isso só funciona quando nós louvamos pela fé. Pela fé. Por isso, quem louva da boca para fora, fica vazio. Quem louva da boca para fora um hino como esse, chega precisando de vitória e vai embora precisando de vitória. Mas quem louva com a alma e com fé, chega precisando de vitória e sai com todas as vitórias. Seja cansado e sai descansado. Chega sobrecarregado e ele tira toda a sobrecarga. Por isso que é importante louvar a Deus e saber o que está louvando. Esse hino é um hino muito bonito para você começar o seu dia entoando, entronizando ao Senhor, e depois você pede. É a oração do Pai Nosso. Primeiro você entra adorando. Nunca entra pedindo. Primeiro você vai adorando. Vai quebrantando o coração do Pai. E depois você pede, porque o Pai é poderoso. E Ele, todo filho que pede, recebe. Amém? Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Vamos estar em pé e abrir as nossas Bíblias. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O tema da mensagem de hoje é Sobrenatural de Deus através da oração. Sobrenatural de Deus através da oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte romana, ou melhor, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Repita após mim, e de contínuo orava a Deus. Amém. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio!
Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante do Deus Todo-Poderoso. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa do Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Repitam isso: a fim de orar. Aleluia. Então, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam comida, sobreveio a ele um êxtase. Então ele viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual estava baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes. Logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo de Cristo: aleluia, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu quem buscais, aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa, a fim de ouvir as suas palavras. Eles, também alguns irmãos dos que habitam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, porque eu também sou um homem como tu. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vocês bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse eu comum ou impuro. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta destas horas eu estava observando em minha casa a hora 9ª da oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel.
anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio do Senhor Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Ainda falava Pedro estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas e engrandeceram a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhes pediram para que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Se alguém ficou em dívida e não leu um capítulo da Bíblia hoje, está pago. Senhor Deus, a sua palavra é lida. E nós precisamos, ó Pai, da revelação do teu Espírito. Fala com o seu povo, levando cativo o nosso pensamento a ti, Senhor. E abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Deus, aleluia, o teu Espírito, a graça do teu Espírito está sobre nós. E é a sua palavra que nós queremos ouvir em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento. Aleluia. O tema da mensagem, né? Baseado em Atos capítulo 10, sobrenatural de Deus através da oração. Se você quer viver o sobrenatural na sua vida, não tem outro caminho, é só através da oração. Não tem outra forma. Nesse texto que nós lemos, livro de Atos dos Apóstolos, na verdade poderia se chamar Atos do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus estava usando homens e também usava as mulheres, mas fala mais sobre os homens. E no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ainda não fora derramado o Espírito Santo sobre aqueles homens. Embora o Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele soprou sobre os apóstolos e disse: receba o Espírito Santo, como se fosse um conta-gotas. E aqueles homens ficaram cheios. E então o Senhor, através de Atos, em Atos capítulo 2, ele então cumpre a promessa. Porque ele disse: vocês ficam em Jerusalém, não saiam de Jerusalém. Por que não sair de Jerusalém? Porque em Jerusalém era o local onde tinha um cenáculo. E no cenáculo eles se reuniam. Pergunte assim, para quê? Para orar. Para orar. Não saia do lugar aonde Deus determinou para você vir orar. Orar. Não saia da posição que Deus te colocou no local. Deus tem um local para nós. E nós devemos permanecer no local que Deus mandou. Não saiam de Jerusalém, não vão para outra localização, não vão para outro local. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Depois que vocês serem revestidos de poder, aí vocês têm capacitação, aí vocês têm sabedoria e inteligência para ir aonde o Espírito Santo quer que vocês vá. É simples, não é, irmãos? Por que a gente complica tudo? É simples, né? É só obedecer. Mas aí estavam os dois indo lá, os discípulos de Emaús, não obedeceram e estavam indo embora. Aí Jesus foi no meio. Aí abriu os olhos, voltaram para Jerusalém. E com certeza o Cleopas, com certeza, estava no cenáculo quando veio a descida do Espírito Santo. Aleluia. O Atos capítulo 3 fala da igreja crescendo pós o Espírito Santo ser derramado. Imagina os níveis das mensagens. Imagina Pedro subindo na tribuna lá do templo. Hoje vamos falar sobre salvação só em Jesus. Hoje vamos falar sobre o poder daqueles que oram. Hoje vamos falar sobre o poder que há no sangue de Jesus. Eram esses níveis de mensagem. Glória a Deus. Não eram conversa fiada, eram níveis de mensagens e uma multidão ia sendo salvas e ficando junto com o povo através da pregação do Evangelho. No capítulo 4, o povo começa a ser perseguido. Capítulo 5, capítulo 6, institui-se o pessoal da diaconia. A igreja cresceu assustadoramente. Em uma feita só, 3.000 almas, depois mais um tanto de alma, e a igreja cresceu muito. Então os apóstolos estavam ali muito atarefados no estudo para pregar ao povo, e ali então foi instituído que se levantassem 7 diáconos, dentre eles Estevão. E Estevão está agora, ele era um diácono diferenciado. Ele fazia a obra de Deus e também pregava na praça. E numa dessa pregação, o Espírito Santo estava usando ele. E ali, aqueles homens judeus pegaram pedra para apedrejá-lo e mataram Estevão apedrejado. Mas uma coisa me chama a atenção, assim como você. Quando ele estava sendo apedrejado, ele diz: os céus se abriram e eu estou vendo o Senhor Jesus Cristo à destra do Todo-Poderoso, só esperando o meu corpo tombar para me receber lá na glória. Aleluia. E depois em Atos capítulo 7, 8, a igreja judaica, ou agora o apóstolo Paulo que se converte no capítulo 8, capítulo 9, é perseguido e então levam ele de volta para Tarso. E Saulo fica um bom tempo no banco, vamos assim dizer, por conta da perseguição. Lá em Tarso ele ficou um bom tempo. Imagino fazendo a obra local, porque os judeus queriam matá-lo. E os discípulos disseram, vamos, você não pode ficar aqui, melhor você ir lá para Tarso, para sua terra natal. Na obra de Deus, nunca é o homem. Na obra de Deus, é Deus. O homem pode até fazer algo, mas se tem chamado, é Deus. Só Ele. E no capítulo 10 é a entrada dos gentios, onde fala-nos a respeito dos gentios. O Cornélio, quem era esse homem? Esse homem era um centurião, ou seja, estava a cargo dele 100 soldados. Anata, um centurião da corte italiana. 100 soldados estavam à disposição desse homem, ele é o chefe de 100 soldados. E esse homem, conforme diz o texto que nós lemos, ele era um homem que tinha um coração muito bondoso. Ele era um homem que ajudava muitos pobres. Ele era um homem que orava muito. Haja vista que essa oração da tarde era às 3 horas. Ele estava falando com Deus. Ele era um homem que orava. E esse é o título da mensagem. O sobrenatural de Deus na vida de quem ora. Enquanto esse homem estava orando, diz o texto que um anjo chegou. Deus mandou um anjo. E olha o que o anjo disse para ele. Cornélio, a sua oração e as suas esmolas chegaram diante do Deus Todo-Poderoso.
manda agora. Mas aí olha que coisa interessante no versículo 4 do capítulo 10. E Cornélio, né? E este, fixando nele os olhos, e possuído de um grande temor, perguntou: quem é, Senhor? Isso aqui é de uma coisa tão linda. Perguntou: quem é, Senhor? Olha a pergunta do Cornélio, quando o anjo chegou e falou para ele aquelas coisas. Quem é, Senhor? Vocês percebem que o anjo não responde o nome dele? Olha a sequência do texto. O anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Em nenhum momento você vai ouvir relato de quem era aquele anjo, qual era o nome daquele anjo. Sabe por quê? Porque o anjo não está preocupado em dizer o nome dele. O anjo está preocupado em dizer aquilo que Deus mandou dizer. E o que Deus mandou dizer para ele naquele dia é: as tuas orações e as tuas esmolas subiram diante de Deus. Aleluia. E o que eu tenho que fazer? Manda lá em Jope. Tem um homem lá, Pedro. Simão, por sobrenome Pedro, está hospedado na casa de Simão Curtidor. Manda lá os seus domésticos chamá-lo urgentemente, porque ele tem palavra para te falar. Neste interim, enquanto no outro dia, Cornélio pega os seus domésticos, um dos soldados, e manda até Jope, Pedro vai orar por volta de meio-dia. Deu uma liga. Cornélio orou aqui. Pedro está orando aqui agora no outro dia. Por volta de meio-dia. Enquanto preparavam o almoço dele, estava com fome, ele falou: vou orar um pouco a Deus. E na oração dele, a oração que Pedro estava fazendo, de repente desceu do céu um pano branco, e quando baixou a terra, Pedro olhou aquilo, tinha répteis, aves imundas. E Pedro vendo aquilo, aquela voz disse: Pedro, levanta, mate isso aí e come. Pedro, sendo um bom judeu, conhecedor da lei, sabe os tipos de animais que ele poderia comer, e com certeza naquele envolto daquele pano tinha só animais imundos. Aí o Senhor disse a ele, por 3 vezes isso aconteceu, na segunda vez o Senhor disse: não considere comum ou imundo aquilo que Deus considera santo e limpo. Pedro estava aprendendo. Deus estava ensinando Pedro o que iria acontecer. Porque Pedro, quando foi salvo, batizado e andou com Jesus, ele ainda tinha costumes judaicos. E um dos costumes judaicos israelitas é: se nós não somos israelitas, eles não se assentam conosco. Se nós não somos israelitas, ele nem na nossa casa entra. E isso era um bloqueio para a obra. Então o Senhor precisou tratar com Pedro justamente no nível espiritual. Deus às vezes vai tratar conosco de certas coisas que nós temos, que é um bloqueio para a obra de Deus, mas nem que seja para Deus revelar no sobrenatural, a obra que Ele colocou na minha vida e na tua vida vai acontecer. Aleluia. Pedro, então, quando chega os moços, aqueles homens, é aqui que estão hospedados um homem por nome de Simão. Pedro, sim, ele está. Pedro desceu, pois não. E aí o funcionário, ou melhor, o soldado do Cornélio disse: olha, o Cornélio, um homem bom, de coração bondoso, pediu para chamá-lo porque um anjo de Deus apareceu lá e falou que o Senhor tem algumas palavras para ele. Pois bem, entrem para dentro. Olha só, Pedro já começou a ser quebrado ali. Entrem para dentro. Um judeu nunca ia receber um gentio. Entrem para dentro, porque quando Deus fala, a nossa vida muda. Aleluia. Pedro entrou, os homens entraram para dentro, comeram, beberam, dormiram e no outro dia seguiram viagem. Pedro chega na casa de Cornélio, volta das 3 horas da tarde. O Cornélio, quando viu Pedro chegando, já quis adorá-lo. Ele ainda não conhecia. Aí Pedro: que isso, eu sou um homem igual a você, levanta. Não recebemos adoração. Quem recebe adoração é Jesus. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Levanta.
Aí Pedro entrou para dentro da casa, por conta da visão, viu os parentes de Cornélio, muita gente na casa. E Pedro então disse: versículo 34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Porém, no versículo anterior, no versículo 33, Cornélio disse: portanto, sem demora, mandei te chamar, a fim e fizeste bem em você vir. Agora, pois, estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Cornélio foi sucinto nas palavras: estamos aqui, todos sentadinhos aqui, para ouvir, não revista Veja, para ouvir, não palestra de autoajuda, para ouvir, não que você é vencedor, a chave da vitória, mas queremos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você saiu do trabalho, assim como eu, chega às vezes cansado na igreja, você não veio ouvir blá blá blá, você veio ouvir Bíblia, palavra, que edifica, que santifica, que muda, que nos faz crescer, que nos enche de fé, palavra. E quando Pedro abriu a boca, a primeira coisa que ele diz: Deus não faz acepção de pessoas. Levante a mão direita para receber. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. Quando nós vamos lendo na Bíblia Sagrada, nós vemos tantas vitórias que o povo de Israel passou, o que Deus fez na vida deles, e Deus está dizendo: assim como eu fiz, também faço na sua. Eu não faço acepção de pessoas. Recebe essa palavra, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Quando Pedro começou a pregar o evangelho puro e genuíno, falando do Senhor Jesus, olha que coisa linda no versículo 30. Como Deus ungiu, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou sobre toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, é porque Deus era com ele. E eu tenho uma boa notícia para nós: ele continua andando nos dias de hoje, porque ele está vivo. Deus é com ele, Deus ainda liberta, oh glória a Deus. Deus ainda, no nome de Jesus, expulsa todos os demônios, oh, ele traz a libertação, traz a cura. Deus era com ele, e nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. E Pedro pregou um sermão curto, vocês percebem? Não dá nem um minuto o sermão. Enquanto ele está falando, de repente o Espírito de Deus caiu naquele local. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele local tinham corações desejosos por ouvir a palavra. Corações desejosos por ouvir a palavra. Quando nós viemos para cá com o coração desejoso para ouvir a palavra, o Espírito Santo é derramado na nossa vida e a gente sai cheio da graça de Deus. Mas agora, quando viemos para cá apenas para cumprir um protocolo, é apenas algo que não tem valor algum. Apenas estamos ouvindo porque somos simpatizantes do Evangelho, mas a vida não muda, é o mesmo alto e baixo, hora está aqui, hora está aqui embaixo. Está na hora de mudar. Quando vires, venha com o coração desejoso para ouvir a palavra, e a palavra vai trazer mudança. O problema é que nós somos muito apressadinhos. Não queremos esperar o tempo determinado por Deus. A gente, não está dando certo, já vou logo parar. Não, não é assim que funciona. Deus, ele trata a palavra dele como uma semente. Tem semente que nasce rápido, tem semente que demora um pouco. A palavra de Deus na nossa vida é uma semente. Eu nunca vou desistir, porque eu sei que algumas sementes ainda vão germinar, assim como vai germinar na sua vida. Por isso ele trata a palavra dele como semente. Ele diz: o semeador saiu a semear. Uma parte cai à beira do caminho.
Vêm as aves do céu, símbolo de demônios, roubam a palavra. E a pessoa não consegue. Outra cai entre os espinhos. E aí os espinhos vão crescendo, sufoca a semente. E a pessoa também não consegue. Outra cai em solo rochoso, coração endurecido, que não crê mais em nada, petrificado. Não dá, não tem raiz. As que caem entre os espinhos sufocam. Por quê? Essa questão de bem-estar social. Essa questão era aquele mesmo pensamento de Nimrod, de querer estar na moda. Irmãos e irmãs, estar na moda é ter o nome no livro da vida. Isso é estar na moda. O resto é conversa fiada. Estar na moda e ser uma pessoa benquista, não pela sociedade, mas ser benquista por Deus. Até porque a sociedade passa. Diz a palavra de Deus que a sociedade é como a erva. A erva nasce e daqui a pouco morre. Diz a palavra que o que é o homem? Quem é o homem? Aí o Davi fala, o homem é a extensão de alguns palmos. Ele nasce, daqui a pouco ele já vai embora. Nós temos que estar com o nome no livro da vida. Aí sim o sucesso é garantido. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo caiu na vida daquelas pessoas. E quem é que estava lá? Quem estavam lá? Olha que coisa linda. Estava lá, versículo 24. No dia imediato, entrou em Cesareia Cornélio. Estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Nossos filhos estão no pacote. À medida que você vai convidando amigos, pessoas para vir ouvir a palavra, você vai despovoando o inferno e povoando o céu. Irmãos, a forma mais linda de alguém demonstrar o amor por uma pessoa é esse convite. Vamos à igreja ouvir uma palavra. Isso é um amor tão lindo, porque uma palavra muda a eternidade da pessoa. Uma palavra faz a pessoa retroceder dos maus caminhos e andar num caminho maravilhoso. Uma palavra. Coloque a mãozinha no coração. Aleluia. Repita após mim e diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, aviva agora na minha vida o espírito evangelístico, a fim de eu convidar pessoas, como Cornélio fez, para ouvir a tua palavra e serem salvos pela sua palavra. Oh, glória a Deus. Vai orando. Você tem um momento para ir orando sobre isso. Ore sobre isso. Vai orando sobre isso. Isso é a maior prova de amor que uma pessoa pode ter com o próximo. Convidar alguém para ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem convence. É a palavra de Deus quem converte. É a palavra de Deus quem leva para o céu. Passa os céus e terra, mas a palavra de Deus não passa jamais. E quando nós convidamos alguém para ouvir a palavra de Deus, nós estamos convidando a pessoa para ouvir aquilo que é eterno e que vai levar a alma dela para ela viver eternamente na glória. Oh, bendito seja o Senhor. Aleluia. O sobrenatural de Deus aconteceu na vida de Cornélio. Por quê? Porque ele estava orando. Ele era um homem que orava e era um homem que contribuía. Ele tinha o coração na obra. Ele ajudava as pessoas. Então o sobrenatural de Deus aconteceu na vida dele por conta da oração. O sobrenatural de Deus também aconteceu na vida de Daniel. Eu pedi para colocar ali, Daniel capítulo 9, versículo 20 e 21. Sobrenatural de Deus na vida de pessoas que oram. Daniel capítulo 9, versículos 20 e 21. Daniel dizendo: falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Olha no versículo 21 agora.
falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha visto e observado na minha visão no princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Diga assim, o sobrenatural de Deus aconteceu, porque Daniel orava. Daniel orava e o sobrenatural de Deus aconteceu. Outro sobrenatural na vida de Sansão, livro dos Juízes, capítulo de número 15. Livro dos Juízes, capítulo de número 15, versículos 18 e também 19. Livro dos Juízes, capítulo 15, versículo 18 e 19. Diz o texto: sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede? Cairei eu nas mãos dos incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leir, numa cidade chamada Leir, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí ele colocou o nome daquele lugar em Acoré até os dias de hoje. Mais um sobrenatural. Depois das batalhas que Sansão batalhou contra os filisteus, chegou o cansaço. Quem é que não cansa, irmãos? Quem é que não cansa? Dos embates, das batalhas. Quem é que não fica sedento? Mas olha o que ele fez. Foi orar. Quando sua alma estiver cansada e você estiver se sentindo um caco, vem para a oração. Vá para a oração. Sansão ao orar: Senhor, eu vou cair na mão dos filisteus. Eu estou sedento. A batalha foi ferrenha. O Senhor me usou, me deu vitória. O seu Espírito está sobre mim, mas o meu corpo físico, a minha alma está cansada. Aí veio o sobrenatural de Deus. Lá na cidade de Leí, Deus fendeu uma rocha e da rocha saiu água. Se você quer viver sobrenatural, é orando. É orando. Não é facebookando, é orando. Não é youtubeando, é orando. Aleluia. Como chama o outro? Não é instagrandeando, é orando. É orando. Oi? Não é tuitando, é orando. É orando. É na oração que o sobrenatural de Deus acontece. Quando nós clamamos a Deus, Deus responde. Irmãos, quando nós vemos esses relatos, nós pensamos assim, minha querida irmã Márcia: nossa, esses homens de Deus aí, quanta fé eles tinham, não? Porque olha, ele orou, Deus fendeu a rocha e saiu água. O outro orou, a maravilha aconteceu. Quanta fé, os homens poderosos. É nada. Eram fracos, mais fracos às vezes do que eu e você. Eram homens que Abraão se considerava pó e cinza, só para você ter uma noção. Jó se considerava: eu sou um pó também. Eram homens fracos, mulheres fraquíssimas, mas buscaram forças em Deus através da oração. Através da oração, irmãos. Outro sobrenatural de Deus. Agora o povo israelita, que também oraram. Você está ainda em Juízes. Aleluia. Juízes capítulo 10. Juízes capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 10. Diz o texto: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havíamos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos os Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos?
Versículo 13. Contudo, vocês me deixaram a mim e foram servir outros deuses, pelo que eu não vou livrar mais vocês. Agora vocês vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, e que eles vos livrem em tempo do vosso aperto. Agora olha que coisa linda. No versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram: nós temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. Sabe por quê? Porque Israel entendeu que Baal não livra ninguém, que Astarote não livra ninguém, que Moloque não livra ninguém, mas que o Deus Todo-Poderoso livra. E aí no próximo versículo, olha que coisa linda, irmãos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então o Senhor já não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça que estava Israel. Oh, a misericórdia dele. Uma ação. Eles perceberam que na vida deles só estavam indo para trás. Eles perceberam, esses israelitas, que eles não estavam mais indo para frente, que eles estavam longe, desviados da presença de Deus. Então a primeira ação: vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, porque o Senhor vai nos atender. E quando eles clamaram, buscaram, o Senhor até atendeu. Mas ele disse: vocês não buscaram aqueles deuses estranhos? Agora vocês busquem ele no dia do vosso aperto, aí eles que livrem vocês. Eu não vou livrar vocês mais não. Usou um profeta lá para falar. Olha só, se alguns podiam falar: então tá bom, então vou servir Baal mesmo. Mas eles não. Ele falou: eu estou servindo Baal, não está dando nada certo. Eu estou servindo Confúcio, não está dando nada certo. A cigana leu a minha mão, não está dando nada certo. Aleluia. O espiritismo dividido em 3 classes não está dando nada certo. Classe alta não dá certo, classe média não dá certo, classe baixa não dá certo. Não está dando nada certo. O copo com água ungido não está dando nada certo. Ou o corredor de sal não está dando nada certo. O pé de coelho não está dando nada certo. A ferradura atrás da porta não está dando nada certo. O galho de arruda não está dando nada certo. Mas Jesus dá certo. É só buscar. É só buscar em oração. Porque a hidromancia não dá certo. Rosacrucialismo não dá certo. Mas Jesus buscou ele. Senhor, nós estamos buscando esses lugares, não está dando nada certo nessa vida. Por favor, ó Pai, nos ajuda mais essa vez, livra. Nós já vamos tirar tudo isso de nós. Olha o resultado da conversão. Diga assim: oração tem que ter ação. Esse negócio, eu orei, está tudo na mão de Deus agora. Vai ser derrotado. Eles não oraram. Senhor, está aqui. Tira essa imagem de Baal. Vamos limpeza, hidromancia. Vamos converter. Senhor, por favor. E diz o texto: o Senhor estava de costa. Mas não é que eles converteram mesmo? Mas não é que eles... Eu não posso, minha compaixão por eles é demais. Eu vou ajudar vocês. Sobrenatural de Deus, através da oração. Só acontece através da oração. Vamos estar em pé? A Bíblia está recheada de sobrenaturais de Deus através da oração. Recheada. E a oração do Senhor Jesus, hein? Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu fiz isso para o Senhor mesmo ser glorificado. Senhor, eu vou lá ressuscitar Lázaro agora. O sobrenatural de Deus. O Filho do Altíssimo nos ensina a orar para vivermos sobrenaturais. Aleluia. Quantos estão entendendo isso? Irmão, quando Deus nos dá uma mensagem,
é porque Ele quer que nós aplicamos essa mensagem e praticamos essa mensagem. Pastor, mas minha vida está muito corrida, como é que eu vou orar? Irmãos, Neemias, olha o sobrenatural de Deus. Estava lá, tudo destruído, muralha, estava diante do rei e ele orou em espírito. Senhor, toca no coração desse homem. Ó rei, eu preciso voltar lá para reconstruir as muralhas. Neemias, rei, eu também preciso das cartas, que o Senhor me dá as cartas para fornecer madeira. Que mais, Neemias? Eu também preciso de um pouco de valor financeiro para me reconstruir lá. Neemias, está aqui tudo e mais um pouco. Na oração, o sobrenatural de Deus acontece. Eu vou só perguntar, mas eu já sei a resposta. Quantos aqui, nos momentos de dificuldades, oraram e encontraram resposta em Deus? Olha só. Olha só. Então Ele faz. Então sabe o que acontece às vezes? Nós nos tornamos reféns de nós mesmos. Porque se nós sabemos que o nosso Deus, se nós orarmos, Ele nos atende, por que às vezes nós não oramos? Deixamos de orar? Pastor Rodrigo prepara as mensagens na segunda-feira em consagração para ministrar aquilo que Deus quer falar conosco depois da oração. E nós às vezes, hoje eu não vou não. Irmãos, quando nós viemos orar, o sobrenatural de Deus acontece. E depois que ouvimos a palavra, as coisas, nós vamos colocando a palavra no nosso coração e vivendo a nossa vida de acordo com a palavra, mais sobrenatural de Deus acontece. Mais ainda. Mais ainda. Aleluia. Senhor Deus, a sua palavra foi ministrada. Nós vimos o sobrenatural do Senhor na vida de Cornélio, na vida de Pedro. Pai, o Pedro orou e ele tirou toda discriminação, ó Pai. Ele não teve mais, Senhor Deus, não foi mais um ser discriminador de gentios, mas ele entendeu, Senhor, através da oração, que o Senhor, ó Pai, ama os gentios. Cornélio, Senhor, orava e o Senhor mandou aquele anjo para falar com ele. E ali, Senhor, houve conversão, ó Pai. Houve salvação, Senhor, através da oração. Ó Deus, nós vemos, Senhor, Sansão orando e o Senhor fendendo a rocha para dar água. Diz o texto que o Senhor não faz acepção de pessoas. Se nós também orarmos, o Senhor também fenderá a rocha. Se nós também orarmos, o Senhor também, ainda que nós fizemos coisas erradas, diz a sua palavra, e Ele não se pôde conter por conta da sua compaixão. Mesmo assim, quando buscamos o Senhor e convertemos ao Senhor, através da sua compaixão, o Senhor nos atende, ó Deus. Aleluia, ó Pai. Tantos irmãos que oraram e que oram e o Senhor tem manifestado sobrenatural. Oh, bênção que é isso, ó Pai querido. Por isso, ó Deus, nos ensina a orar. Ensina-nos a orar cada dia mais, a falar com o Senhor, ó Pai, não somente aqui na igreja, mas também, Senhor, nos nossos lares, no nosso trabalho, ó Deus, constantemente conversando com o Senhor, nosso melhor amigo. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus, ó Pai, amém, amém. Oh, glória a Deus. Quando o pastor Rodrigo e a pastora Cléia eram nosso líder diaconal, eu lembro que nós ensaiamos, eu cantava assim, mas depois que eu fui aprender que eu estava cantando errado. Eu cantava, o crente quando ora o Senhor responde, mas na verdade é o crente quando chora. Mas eu adaptei, o crente quando ora o Senhor responde, a oração do crente estremece os montes. Aleluia, o restante eu não vou lembrar que faz tempo. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava. E o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Oh, aleluia. Derrubou. Esse Deus está presente.
vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aleluia, aleluia. Amém, meus irmãos? Sentai-vos por um minutinho. Glória a Deus. O sobrenatural de Deus acontece na oração. Na oração. Aleluia. Graças a Deus. Deixa eu ver se tem. Achei que eu tinha perdido. Esqueci de pôr o telefone no silencioso, no aviãozinho, né? E ele tocou aqui sem querer. Eu acho que deve ser meu pai que eu tinha ligado para ele hoje. Que eu perguntasse se ele ia vir para a igreja hoje. Mas depois acho que ele retornou. Mas depois eu vejo. Deixa eu ver o relatório. Aleluia. Nós vamos orar por pessoas, né? A irmã Neide está gripada. Nós vamos orar. O Adriano está passando por muitas lutas num quadro de ansiedade e depressão. Nós vamos orar em nome de Jesus. E também orar pelo Alexandre e a Chayenne, que também estão gripados. Alguns irmãos, o irmão Osvaldo, que também estão gripados. Nós vamos orar em nome de Jesus. Na oração, o sobrenatural de Deus acontece. Irmãos, eu pego no pé das minhas meninas, eu falo para elas, tomem suco de laranja. Porque esse tempo, né, tem muito vírus correndo por aí. Então, vou pegar no pé de vocês. A Duda fala, eu não gosto desse suco puro. Eu falei, toma suco de laranja puro. É vitamina C. É Deus que deixou para nós. Então, tomem suco de laranja. Compre, tem de 5 litros, custa R$20. Vou fazer uma propaganda aqui. No caminhão em frente aqui tem, ou no varejão ali em frente, R$20, 5 litros, suco puro. Toma, eu já tomo uma taçona assim, Rony. Já dá só a taçona já dá quase 1 litro que eu bebo ela. Então, desde 2019 que eu venho tomando suco de laranja todo dia. E eu não fico gripado, irmãos. Porque Deus deixou para nós. Quando a voz dá uma raspadinha, eu já vou lá no mel com própolis. Aí eu vou ensinar vocês uma coisa para vocês dar risada com seus filhos. Eu chamo a Maria Eduarda, falei, Maria Eduarda, vamos filmar nós tomando própolis puro? Ela falou, vamos. Aí eu falei, você primeiro. Aí eu fico o telefone, aí ela dá aquela colherzada, faz aquela careta, e depois nós fica vendo o vídeo dando risada. Então eu pego própolis com mel e tomo, porque Deus deixou para nós, né? Faço a propaganda da Michelle e do Juninho. Mel e própolis eles têm, né? Pega lá um própolizinho lá, um mel, sentiu a gargantinha raspar, melzinho com própolis, está tudo aí, Deus deixou para nós. Nós vamos fazer nossa parte e o milagre é Ele quem faz. Amém? Então, suco de laranja, mel com própolis, vocês sabem outras receitas aí, né? Então, é o momento que a gente vai fazer nossa parte para viver promessa e fazer a obra dele. Amém? Antes de orar por esses pedidos, eu vou orar pelos irmãos que vão contribuir. Senhor Deus, se estiver no nosso meio, assim como Cornélio contribuía, ó Pai, e as esmolas subiram diante do Senhor, assim também nós somos. Nós somos o Cornélio dessa geração. Oramos e contribuímos. Contribuímos e oramos. E os nossos recursos são para atender. Que coisa linda, Senhor, lá o missionário Osni, aonde através das nossas contribuições, Senhor, ele conseguiu resgatar meninas de 12 anos que estavam já, Senhor, para ser entregue para homens lá no Irã. Ó Deus, e nós que estamos aqui mensalmente, cooperando, contribuindo, Senhor, no ministério dele, também do irmão Antônio, no Rapaporte de Israel e também nos Gideões Missionários, ó Pai. Tudo isso o Senhor tem feito através das nossas contribuições e mais a ação social. A nossa igreja, Senhor, o Senhor mesmo sabe, aos nossos olhos é uma igreja pobre, mas aos olhos do Senhor, como diz Apocalipse, mas tu és rico. Aleluia. E nós tomamos posse dessa palavra. Podemos ser uma igreja pobre, mas aí no céu nós somos ricos. E um pouquinho que a gente tem, ó Pai, a gente consegue atender o social, manter, Senhor, esses projetos, tudo através do Senhor, mandando, Senhor, o seu povo na contribuição. Atendemos, ó Pai, pagamos aqui o aluguel desse lugar, nunca atrasamos nem um dia, porque o Senhor está nos ajudando e o Senhor está aprovando, ó Deus querido, essa obra. Por isso, ó Deus, isso tem sido muito bom aos teus olhos, porque o Senhor tem nos mantido com saúde de pé até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém. Se alguém vai contribuir, dá um sinalzinho, o André
vai até você. E agora sim vamos então estarmos em pé e orar pelos irmãos que não estão bem de saúde e encerrar o nosso culto. São 21 horas em ponto. Senhor Deus, visita a irmã Neide, o irmão Alexandre, a irmã Chayene. Ó Pai querido, o outro filho, Senhor, da irmã Luciana, bem como a nora, a família que está em Santa Catarina, que o Senhor visita ele agora, em nome de Jesus, toda essa família, Pai. E a irmã, Senhor, da nora da Luciana, seja visitada também, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, visita essa pessoa que está com depressão, ó Pai. O Adriano, Senhor, está com muitas lutas, ó Deus. Pai, é só esperar, Adriano, é só você orar e esperar, e o Senhor faz grandes coisas, aleluia. Devemos ser como o salmista: de manhã apresento a Ti a minha oração e fico aguardando a sua resposta. Não arrede o pé de receber a resposta de oração, é através da oração e da fé que o Senhor atende. E aqui nós estamos orando, Senhor, com fé, pela vida do irmão Osvaldo, por todos os nossos irmãos, a irmã Lígia, sejam todos visitados, o irmão Hélio, a irmã Sandra, em nome de Jesus, ó Pai, e que sejam todos restabelecidos com a saúde, e que domingo nós possamos estar todos juntos, adorando o Senhor numa só voz, numa só fé. Em nome de Jesus, despede o teu povo debaixo dessa palavra, que amanhã o Senhor use o pastor Herd e os irmãos nas visitas, use-nos também, Senhor, na casa da irmã Luzia, cultuando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Pastor, começou o culto na irmã Luzia? Começou quinta passada. Pastor, eu posso ir? Deve. É só você chegar aqui 7 horas e a gente vai numa carreata só. Deus abençoe, uma boa continuação de semana para nós. Feliz de ver o Gustavo com a esposa. Deus abençoe e afilhou. Agora é os filhos, né? Agora é os filhos. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.